Um estudo global mostrou que mais da metade dos criadores de conteúdo já pensou em desistir da carreira no último ano. Para entender por que essa profissão vive tantos paradoxos, a gente conversa agora com o Mark Tawil, especialista em comunicação. Sabia que teríamos um convidado especialista no assunto, mas não sabia que seria você, Mark. Um prazer falar com um amigo. Boa tarde. O mundo é pequeno. Que alegria estar com vocês, que alegria estar com você, Tomás, minha amiga, minha irmã, Maiara Bastianella, minha primeira vez aqui na TMC, primeira de muitas, e é muito legal, né, Tomás, te escutar, a gente que te escuta há tanto tempo no rádio, no esporte, no dia a dia, a gente poder se enxergar aqui, nesse novo momento até do jornalismo e da própria TMC, é uma honra e uma felicidade para mim. Muito bom, Legal. Mark, que é toda minha, Mark, é toda minha. Top One do LinkedIn, então fala muito sobre carreira e entende muito também sobre carreira de influenciadores, né, Tomás? Sem dúvida, muito legal falar com um especialista, Mark. Aliás, é um profundo conhecedor em várias áreas, mas a gente vai falar exatamente sobre essa questão da criação do conteúdo. Muitas vezes já não cola mais, Mark, aquela história lá de sorriso de orelha a orelha, a pessoa que acorda cedo, vai treinar, se alimenta bem, tem uma vida social perfeita, tá tudo certo, bem diferente da vida do internauta, do leitor que está acompanhando o dia a dia dessa, entre aspas, celebridade. Pois é, a gente tem vivido nos últimos anos, né, Tomás, uma espécie de economia da comparação. A sociedade da comparação. A gente vai se comparando com pequenos recortes de pessoas que vivem a vida perfeita. E claro, esse é um tipo de influenciador ou de influenciadora, que é a influenciadora de lifestyle, que a gente chama assim. Mas você tem vários outros. Tem pessoas que têm a família perfeita. No nosso tempo, a gente chamava de família doriana. Depois você tem influenciadores de viagem. Você tem influenciadores que nunca pagam boleto. Parece que a vida sorri só para eles. E aí a gente vai se comparando, que é a pior coisa que a gente pode fazer. Sabendo disso, então, as próprias redes sociais já foram tentando mexer nisso ao longo dos últimos anos. Tiraram as curtidas do Instagram, por exemplo, começaram a entregar conteúdos um pouco mais longos, as dancinhas do TikTok foram dando lugar a uma questão um pouco mais explicativa, e agora a gente vive em 2026 uma espécie de limbo, só que é um limbo que vai levar de um lugar para o outro e que esses dois lugares não são superficiais. O que vai vingar e já está vingando nesse momento são conteúdos mais olho no olho, um pouco mais crus, não são conteúdos hiper bem feitos, você não precisa ter aquela luz maravilhosa, aquele áudio 100%, tá maquiado, lendo teleprompter. Eles gostam, as redes gostam de mais neutralidade e mais verdade. E o próprio consumidor desse tipo de conteúdo, que não deixa de ser um consumidor, a gente passa muitas horas consumindo a vida dos outros, também já está mais ligado. Já está mais esperto em quem é guru, em quem está vendendo aquilo que não faz, em quem está tentando vender palco, mas na verdade no bastidor não é aquilo tudo. No LinkedIn tem uma frase maravilhosa, eu já passo a bola a vocês, que diz o seguinte, essa Maiara vai gostar. Muito bonito que você escreveu no LinkedIn, pena que eu já trabalhei com você. Nossa, essa é verdade. E o LinkedIn, ele é considerado peito, né? por muitas pessoas como uma rede tóxica exatamente por isso, porque a pessoa ali fala coisas maravilhosas, aí você fala, bem assim no dia a dia, né? Mas enfim, Mark, eu antigamente, quando a gente perguntava, antigamente que eu digo lá quando a gente era criança, perguntavam pra gente o que você quer ser quando crescer. Gente, né? Eu vou fazer 53 em dezembro, Maiara. Eu tenho idade para ser seu pai. Nossa, então começou cedo, né, Mar? Mas enfim, a gente perguntava para as crianças na época, eu quero ser... O que você quer ser quando crescer? Jogador de futebol, eu quero ser atriz, eu quero ser apresentadora. Agora, é unânime. Você pergunta geralmente, sei lá, eu vou chutar que mais de 90% você pergunta, eu quero ser influenciador. Por quê, Mark? Existe esse sonho hoje de... ser influenciador. Lembrando que existe muita discriminação de nossa, você é influenciador, isso não é profissão. Mas o Lula regulamentou a profissão de influenciador. Ela é uma profissão reconhecida. Por que você acha que existe ainda essa história de ser um sonho ser influenciador? Todo mundo pensa que é uma vida perfeita, como você disse, não vou pagar mais boleto, vou entrar em todo lugar de graça, vou ficar famoso. É mais ou menos uma união disso?
Eu acho que sim, tem essa questão, de novo, da comparação e as crianças conversam entre si. O William Bonner das crianças é o Lucas Neto, o Felipe Neto, e entre muitos outros influenciadores e influenciadoras. Então, claro, existe um mercado que está educando a geração alfa, que é nascida entre 2010 e 2020, ou seja, são crianças, entre aspas, que algumas já vão fazer 16 anos, as primeiras alfas, mas muitos, na idade dos meus filhos, que vão fazer 10 e vão fazer 12, são ultra influenciadas por aquilo que elas veem. E não necessariamente a gente está falando de youtubers de viagem ou disso. A minha filha, por exemplo, adora maquiagem. O meu filho gosta de game. Então, não sei se necessariamente eles querem ser influenciadores ou eles querem ser youtubers, que são coisas parecidas, mas não iguais. E mais do que isso, como a conversa inteira hoje gira em torno dessa métrica, eu preciso aparecer, eu preciso ser curtido, eu preciso ser gostado, eu preciso mostrar, eles mesmos vão criando os próprios canais. Eu vejo muito mais como uma evolução daquilo que está acontecendo no mundo e chegou neles. Então, se no meu tempo toda menina queria ser a Carla Pérez e o menino queria ser jogador de futebol, hoje isso mudou. Os meninos querem ser muitas vezes gamers, outros querem mostrar a arte do teatro ou do YouTube, e os terceiros querem jogar, fazer esporte, entre outros. As meninas querem falar de maquiagem. Eu vejo muito mais como uma evolução dos novos tempos, que migraram muito para esse digital. Acontece que, você bem citou, essa regulamentação, e é muito diferente você falar, você se expor e você viver disso. Eu acho que aqui está o grande gargalo. Viver do digital, ou do digital em português, é uma coisa. Você ser influenciadora e influenciador é pelo mesmo caminho. Agora, você aparecer nas redes é para todo mundo. Muito bem. Agora, Mark, quando nós éramos menores, eu sou mais próximo da sua idade, bem mais do que da Maiara também. As pessoas famosas, as celebridades, eram celebridades de uma maneira universal. Todo mundo sabia quem era o Tarcísio Meira, quem era a Glória Maria, quem era o Careca que jogava no São Paulo, quem era o Lulu Santos. Hoje, o gamer famoso pode ser famoso para o seu filho, mas você nunca ouviu falar. Né? A pessoa que fala de maquiagem pode ser famosa para Maiara e eu nunca ouvi falar. Isso, nas redes sociais, você entende que é um caminho sem volta ou de alguma maneira lá na frente vai ter um esgotamento de tantas possibilidades num determinado segmento e também vai ter um afunilamento, ou seja, vão ficar só os mais famosos em cada área e esses mais famosos em cada área, de uma certa maneira, vão ser mais conhecidos também de uma maneira universal? Dessa forma que você falou, adicionando o lado efêmero. Eles vão ser famosos por quanto tempo? Acho que esse é um grande ponto também. Você segue, Tomás, as mesmas pessoas que você seguia em 2020, ontem, ou em 2023, a gente vai ser cada vez mais infiel a essas pessoas todas. Esse é um primeiro grande ponto. Segundo, essa pulverização e esse nichar em relação aos temas não é de hoje. Ele já começou a acontecer ainda na TV a cabo. Quando a gente fala da nossa infância, de novo, vou fazer 53 anos, é muito tempo, mas na minha época você tinha 2 programas de humor, que era o Vivo Gordo e o Chico Anísio Show. Você tinha uma criança negra que fazia humor na televisão, que era o Buiú, na Praça é Nossa. Você tinha 2, 3 programas. Você conhece bem o Mesa Redonda, que até hoje está aí, mais um ou outro, os gols ali do Canal 7, do Canal 13. Imagina, Canal 13, Canal 7, TV Manchete. Sabe assim? Então eram 5 canais, 10 jornais, 15 ou 20 rádios em nível nacional. E ponto. Não tinha muito mais para onde ir. Isso veio vindo até o 11 de setembro, me lembro, todo mundo corria ou para a TV Globo ou para a CNN, as guerras na CNN. Hoje, as guerras aparecem no TikTok. Hoje, qualquer pessoa é, entre aspas, um repórter em potencial. Isso mata muitas profissões, isso transforma outras. Claro que pode haver um resgate. Então, por exemplo, em termos de credibilidade, se acontece alguma coisa ruim, eu não vou ver só no TikTok, eu vou até a TMC escutar. A Copa do Mundo, eu não vou assistir só no YouTube, eu vou querer ouvir especialistas que falam disso. Agora, todo mundo, entre aspas, pode ser especialista também. A gente vê Cazé TV,
que começou de um jeito, virou uma potência. A gente vê um Felipe Neto que tem 50 milhões de seguidores, um Whindersson Nunes que tem mais visibilidade que a TV Globo, ou do que a própria TMC, dependendo do dia, e são pessoas que fazem isso muitas vezes do quintal de casa. Então, sim, tem uma pulverização, sim, os tempos são outros, a gente vai ser menos fiel, a menos que tenha um conteúdo muito bom, vai ficar menos tempo e vai pulverizar mais. E aí não é só uma questão de mídia, é uma questão de quem está do outro lado, que somos nós. Nós estamos mais infiéis, nós pulverizamos mais, nós temos menos paciência para seguir a mesma pessoa a vida toda. Então, para quem cria do outro lado, é um mercado muito cruel. Você pode estar muito bem hoje e você precisa ficar se revitalizando todos os anos. Eu me tornei LinkedIn Top Voice em 2016. Estou há 10 anos fazendo conteúdo forte no LinkedIn. Ontem saiu uma lista que, pelo 3º ano consecutivo, eu me tornei, em 24, 25 e 26, o especialista número 1 em comunicação do LinkedIn. É legal, super legal, mas é muito mais um alívio. Por quê? Porque é um alívio de eu estar trabalhando e me mantendo, mesmo que seja no topo ou não, me mantendo relevante depois de 10 anos. Vocês dois aqui têm uma carreira longeva. Então, o nosso trabalho, criadores de jornalismo, de conteúdo, pessoas que estão, não precisa ser televisão, pode ser no escritório, é tudo uma corrida de longo prazo, é tudo uma maratona de 42 quilômetros e é tudo sobre longevidade na carreira. É muito mais isso do que você explodir nos 100 metros rasos e amanhã ninguém lembrar de você. Exatamente, e é isso mesmo que a pesquisa mostra, que os criadores de conteúdo reclamam que tem que estar sempre disponíveis, nunca podem falhar as publicações, você precisa crescer, mas sem perder a autenticidade, tem que monetizar, mas sem parecer comercial demais, tem que descansar, mas sente que não pode desaparecer, qualquer passo em falso pode ser motivo para cancelamento, enfim, essa pesquisa aí que mostrou que ser influenciador não é só glamour, é uma pesquisa global da ManyChat, mostrando que metade dos criadores já pensaram em desistir diante da exaustão, baixa remuneração, pressão por presença online e também falta de reconhecimento profissional. Adorei aqui, podia ficar até amanhã falando com o seu Mark Tawil. Diga-me. Eu só queria complementar que é importante esse ponto que vocês trouxeram, que o Tomás comentou também, só para a gente poder encerrar. Esses criadores que reclamam muitas vezes nunca se olharam como empresários, nunca se olharam como canais de influência e trabalham muito ainda no que a gente chama de métrica da vaidade, ou seja, curtida, compartilhamento, tapinha nas costas, trocar o seu tempo por uma camiseta, por uma garrafa que a pessoa ganha e tal. Então, lógico, no começo é importante, mas o olhar profissional no meio disso que o Tomás citou, que é essa saturação, que você fica até invisível e indiferente, é muito importante. Eu acredito que essa nova lei que chega é uma lei que, claro, vai visibilizar muita gente, mas também vai ficar de olho em quem faz um trabalho por baixo dos panos. Mas o mais importante, para quem quer trabalhar, não vou chamar de influenciadora ou influenciador, mas como um profissional que se vende nas redes sociais, que vende o seu trabalho, é profissionalizar desde o início. Só isso vai te manter longevo. Muito bom, a gente conversou aqui com um especialista em comunicação, Top One Voice no LinkedIn, Mark Tawil. Obrigada, viu, Mark, meu amigo, pela entrevista. Foi um prazer enorme. Tomás, brigadíssimo também, viu? Um abraço, TMC.